Olá, meus amores. Então vamos dar continuidade. Carlos, quer dizer, Ricardo, está esperando Esmeralda acordar. Então ele dorme, né? E ele acorda e percebe que a Esmeralda não acordou ainda. Porque ela tinha liberdade, ela era respeitada, né? E isso para a época realmente era uma liberdade gigantesca, porque as mulheres elas dependiam dos homens e na época as mulheres não tinham significância nenhuma. Entendeu? Quem era e determinava até que a filha ia casar, tudo, como ia ser as coisas, eram os homens. Porém, as mulheres elas sempre usavam da sutilidade, esperteza, né, para fazer as coisas que elas queriam. Mas em evidência, quem dava a palavra final eram sempre os homens. Então vamos lá. Preciso achar Esmeralda, pensou Carlos. Sentiu fome e tinha provisões que trouxera para a viagem, pedaços de carneiro e pão. Inácio trouxera vinho, mas Carlos estava um pouco enjoado. Comeu e impacientou-se. Dirigiu-se à carroça de Esmeralda. Esmeralda, Esmeralda! Não obteve resposta. Não ia esperar mais. Colocou a mão na cortina para abri-la. Violenta chicotada atingiu-lhe a mão crispada. Carlos deu um grito de dor e de susto, e furioso procurou a mão que o vergastara. Um cigano alto e muito forte estava de pé, ao lado da carroça, tendo ainda na mão o chicote que o castigara. Esmeralda dorme. Não pode ser perturbada, e não deves tentar entrar. Se puseres a mão de novo aí, vou usar a espada, e garanto que nunca mais terás mãos para pôr em lugar algum. Ô louco, gente. Povo violento mesmo. Meu Deus! E ele que era um lorde, né? Levou uma chicotada que nem um escravo na época, né? Da época, meu Deus, também. O cigano falava sem altear a voz, mas seus olhos brilhavam como aço. Carlos percebeu que ele não brincava. Resolveu contemporizar. Ela combinou comigo, mandou que eu viesse e quer me ver. Somos amigos, não vou lhe fazer nenhum mal. O cigano riu sonoramente. Fazer mal a Esmeralda tem graça, mas se continuares amigo dela e ficares por aqui, tens que fazer o que ela quer. Quando Esmeralda dorme, eu vigio, e só quando ela acorda é que se levanta. Agora sai daí e espera, se quiseres. Caraca, meu. Esmeralda tem um poder. Uau! A contragosto, Carlos afastou-se da carroça, indo deitar-se novamente. E em sua manta, Inácio estava pálido. Vamos embora, amo, enquanto é tempo. Isto não é lugar para nós. Esses ciganos vão nos matar. Inácio estava morrendo de medo. Não vou embora sem falar com Esmeralda. Se ela não me quiser, voltaremos, mas por enquanto vou esperar. Por que não vamos à vila e voltamos mais tarde? Não adianta, não saio daqui, vamos aguardar. Resignado, Inácio sentou-se e também assim, né? Vai que ele vai até a vila e os ciganos levantam acampamento e vai embora, porque cigano não tem lugar, né? Eles levantam acampamento e qualquer destino é destino, né? Mas apesar de fingir descansar, observava os ciganos entre preocupado e temeroso. As horas foram passando e Carlos cada vez se impacientava mais. Sentado sobre uma árvore, cerrava os olhos fingindo dormir. Mas as cortinas da carroça da cigana o atraía e não conseguia desviar dali sua atenção. A atividade do acampamento prosseguia e algumas carroças já atrelavam os cavalos, preparando-se para viajar. Carlos irritava-se que ninguém se preocupasse com a cigana. Ela podia até estar doente. Será que ela não pretendia partir? A tarde já começava a declinar, quando finalmente uma mão nervosa correu à cortina
da carroça. A figura graciosa da cigana surgiu fresca como uma flor de manhã. Carlos levantou-se e deu um salto. Finalmente, né? Carlos falou. Ela saltou da carroça com agilidade e passou por Carlos parecendo não vê-lo. Dirigiu-se aos ciganos com alegria, apanhou uma espiga de milho e a trincou com gosto. Você já tá com fome. Ela passou por ele como se ele não existisse. Ai, vamos lá. Carlos mal se continha. Será que Esmeralda não mais se lembrava dele? Né? Ele acabou se indagando, né? Irritado, acompanhou-a com o olhar. Ela pareceu ignorá-lo, brincava com as crianças, chasqueava com os homens, abraçava as mulheres. Acho que ela era uma princesa, viu? Do acampamento. Vamos ver. Na página 20. Essa mulher parecia-lhe distante, não era a mesma que suspirara de amor em seus braços. Certamente já o tinha esquecido. Profundamente decepcionado, Carlos, vendo-a abraçada ao moço cigano que o chicoteara, decidiu. Acho que tens razão, Inácio, vamos embora. O ginete suspirou aliviado, graças a Deus. Apanhou os cavalos, Carlos juntou seus pertences e, desanimado, começou a preparar-se para partir. Afinal, sua aventura durara pouco. Puxando o animal pelas rédeas, foi-se afastando vagaroso, lançando um último olhar para os ciganos. Não viu Esmeralda. Cabisbaixo, começou a andar pelo bosque puxando o animal, e seguido por Inácio aliviado. Vamos montar para ir mais depressa. Chegaremos antes que escureça. Não podemos voltar para casa. Melhor seguirmos para Madrid. Procurar Dom Hernandes? Estás louco? Quero liberdade. Deixe-me pensar. Melhor era voltar ao castelo. Cala-te. Quem decide sou eu. Caminharam mais um pouco até que Carlos decidiu. Sim, vamos para Madrid. Vamos viajar à noite. O que tem? É perigoso, amo. Vamos seguir. Então, eles decidiram, né? Ele deve ter se sentido, deve ter ficado muito assim, meio bravo, porque ela fingiu que não tivesse. Ele se achou muito especial. Na verdade, Carlos, ele não tinha uma intenção assim de casamento, porque na leitura anterior a gente observa que fala claramente da seguinte forma, que ele, assim que cansasse, ele ia vir embora, né? Então, e ela tratou do mesmo jeito, a consideração igual, né? Se importando consigo apenas. E ele achou que tinha sido, né, o ápice, né, o poderosão para ela. E na verdade, eu acho que muitos homens se apaixonam assim, né, com desprezo. Bom, vamos lá. Montaram os animais e rumaram para a estrada que os levaria a Madrid. Pelo caminho, Carlos ia pensativo. Sua aventura começara mal. Estava exasperado. Esperar por uma cigana como se fosse um criado. Se não estivesse no meio de sua gente, ela não teria sido tão petulante. Haveria de dar-lhe uma lição. Iria a Madrid e certamente lá teria a oportunidade de vê-la. Talvez tivesse sido um pouco precipitado. Já que tinha esperado tanto, podia ter ficado um pouco mais para ver o que acontecia. Claro que ela o tinha visto, e era ainda mais claro que o tinha reconhecido. Apesar de ter bebido, ela não se embriagara, estivera lúcida todo o tempo. Mas então, como entender? Seria a mulher daquele brutamontes? A figura do cigano com o chicote na mão enraiveceu. Não podia ser. Se fosse assim, ela não teria abertamente namorado e se exibido com ele. Então, como entender? Ela o tinha convidado com insistência para seguir com eles no acampamento. Por que fingira não vê-lo? Nossa, deixou ele bugado. Esmeralda causou na vida de Carlos.
Apesar de tudo, a figura da moça cigana não lhe saía da mente. Que mulher! Jamais conhecera alguém como ela. Apesar de muito jovem, Carlos tivera incontáveis aventuras amorosas. Desde menino demonstrara acentuada vocação para o amor, possuindo aquele encanto que fazia as mulheres se tornarem submissas e apaixonadas. E não se lembrava de nenhuma que tivesse durante muito tempo resistido às suas investidas. O inconstante era ele. Espírito sonhador e apaixonado, mas adulto e mimado. Acabava por cansar-se e o que de início fora uma paixão irresistível e avassaladora se transformara em tédio e insatisfação. Ela pensa que sou um pobre diabo, pensou Carlos com raiva. Se soubesse quem sou, na realidade iria cair aos meus pés, aquela interesseira. Olha como o homem, nossa, a mente, né? Primeiro que ele deve ter causado choros e um monte de mulher, vamos falar a verdade. E tristezas também, e raiva e decepção. Muitas mulheres acreditou, porque exatamente por ele ser um fidalgo, né, um homem da corte, muitas mulheres acreditaram que ele ia, nossa, é meu amor, meu príncipe encantado, e no final, né, saía desonrada e largada. Então, esse Carlos, ele deixou algumas energias negativas aí pro passado. E depois a mente dele achando que a Esmeralda, ela nem sabia o que ele tinha. Ela achava que ele era um pobre coitado qualquer. Então aqui ele ainda chamou de interesseira. Então a maioria dos homens, quando se vê rejeitado, quer retribuir com ofensas, né? E mentiras, enfim. Bom, mas vamos continuar aqui. Mas ao mesmo tempo sentiu-se derrotado. Se Esmeralda o amasse por seu dinheiro, certamente ele se sentiria um incapaz de conquistar-lhe a preferência, e seu orgulho se feriria ainda mais. Mas seu romance com a cigana não estava encerrado. Ela ainda havia de ser dele. Ainda a teria submissa e apaixonada nos braços e teria o prazer de ser o seu amo e senhor. Esmeralda acorda a hora que quer, pensou irritado. Parecia uma rainha, ninguém ousava perturbar-lhe o sono ou desobedecer-lhe à vontade. Teria o gosto de acordá-la quando bem quisesse determinar o que ela iria fazer. A esse pensamento sentiu-se mais calmo. Olha só. Então ele quer a Esmeralda para dominar, não para amar. Então não é um amor verdadeiro, né? Já percebe aqui. Bom, eu já li. Foi quando, de repente, ao dobrar uma curva da estrada, viu um vulto e sentiu violenta dor na cabeça, tombando sobre o animal sem sentido. Inácio berrava por socorro, quando violenta pancada também o prostrou. 3 homens montados e vestindo escuro burel procuraram prender os animais de suas vítimas, desceram e brutalmente jogaram os 2 cavaleiros no chão, e ávidos procuraram os haveres que pretendiam roubar. Encontraram as joias e o saco com o ouro, levaram tudo, inclusive os animais. Carlos, ainda tonto, abriu os olhos no exato momento em que um deles lhes vasculhava as algibeiras, e percebendo a situação, reagiu agarrando-o pelo pescoço. Sentindo-se sufocado, o assaltante começou a golpeá-lo com ambas as mãos, enquanto os outros 2, em socorro ao companheiro, aplicaram-lhe pontapés. Um deles pegou-lhe violenta pancada na cabeça. Carlos estrebuchou e perdeu os sentidos. Então, Carlos era meio que inconsequente, né? Porque o mordomo falou que era perigoso ir à noite. Mas Carlos achou que não aconteceria nada a eles. De forma bem, assim, arrogante, né? Vamos falar a verdade. E sem escutar as orientações do mordomo. Então, ele foi assaltado e foi roubado, né? E agora Carlos está... vamos encerrar agora. O próximo é o capítulo 11. Capítulo 2, perdão. Números romanos. O próximo é o capítulo 2. Encerramos aqui na página 21. Até já!